ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje vamos falar sobre O Legado de Júpiter, que é essa nova série original Netflix que saiu recentemente no serviço. Vamos falar sobre ela, comparar um pouco com a HQ, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, tudo isso com spoilers, mas antes, os recadinhos da semana. Sim, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, mude isso agora, vai lá seguir a gente no Twitter, no Instagram, @TênisVerdeCast. Lá você também encontra os nossos perfis pessoais também no Twitter e também no Instagram, @NathFanatic e @Senhor_Art. E a gente também tem um canal na Twitch, que é twitch.tv/tênisverde, onde a gente grava toda segunda-feira o podcast que você está ouvindo agora. Então, se você quiser interagir com a gente, conversar com a gente durante a gravação, é só seguir a gente lá e também acompanhar as outras lives que a gente faz toda quarta e sexta também, que tem um boletim do hype, que depois vocês ouvem aqui no podcast também. Então é isso, vamos começar a falar sobre O Legado de Júpiter. O Legado de Júpiter é uma HQ que foi escrita pelo Mark Millar e ilustrada pelo Frank Quitely, que foi lançada pela primeira vez em 2013, e ela é uma HQ relativamente curta. Aqui no Brasil saíram 2 volumes pela Panini, cada volume traz 5 edições, totalizando 10. E depois que foi contada a história do Legado de Júpiter, saiu uma outra HQ que se chama O Círculo de Júpiter, que conta a história anterior aos eventos que a gente acompanha em O Legado. E aí, passado alguns anos, se eu não me engano foi em torno de 2017, 2018, a Netflix acabou adquirindo os direitos do Millar World, né, que é esse selo do Mark Millar que reúne várias das obras que ele lançou ao longo de vários anos, e ficou esse tempo grande, né, esse gap 2017, 2018 até agora 2021, quando O Legado de Júpiter enfim saiu. É a primeira obra que tá chegando, né, ao serviço da Netflix. No boletim do hype número 9, a gente comentou sobre outros projetos que vão virar séries, filmes, anime dentro da Netflix num futuro breve, mas principalmente começou com O Legado de Júpiter, que é essa que a gente vai conversar agora, né, trazer nossas impressões, nossas opiniões. E bom, antes de mais nada, qual é a sinopse, Nathalie, de O Legado de Júpiter? Bom, basicamente, O Legado de Júpiter vai contar a história desse grupo de heróis, né, super-heróis, que se chamam de A União, né, que é um tipo de Liga da Justiça, digamos assim, né, e eles já estão protegendo a Terra, o mundo, né, por muitos e muitos anos, quase 100 anos, e eventualmente eles têm que meio que passar o bastão pra frente, né. Os filhos de vários dos integrantes ali da União têm poderes também, eles estão crescendo e rola essa educação super-heróica a esses filhos, né? Só que vai rolar uma briga, né? Vão entrar em conflito as duas visões de mundo, né? Entre esses integrantes da União mais antigos, né? Principalmente o Utópico, que é o líder, e os heróis mais jovens, né? Vai ter uma interferência ali de ideias e tudo mais, que vão entrar em conflito e que vai se desdobrar ali ao longo da temporada, que tem 8 episódios. Começando pelo primeiro ponto, que eu acho que talvez seja um ponto de partida, era uma série que tinha muito potencial. Pela história, eu acho que principalmente, né? Porque é um set building, é um mundo meio que estabelecido, interessante de se acompanhar, ainda mais se a gente pensa o momento em que a gente tá dentro da cultura pop, né? Com vários filmes de super-heróis, mas também muitas séries de super-heróis. Isso que eu acho que é bacana também, porque a gente chegou num ponto que estamos vendo outras obras que não são Marvel e nem DC sendo adaptadas e se dando muito bem, que é o caso do Invencível, que a gente fez um episódio, é o caso do The Boys, que tem episódio aqui no canal também sobre, é o caso de Umbrella Academy, que também tem episódio aqui no podcast sobre, eu acho que eu falei canal outra vez, peço perdão, ato falho. Você falou canal, sim, eu ia te corrigir, mas tudo bem. Muito acostumado a falar canal. Então você vê que, tipo, há essa possibilidade de outras obras que fogem necessariamente da Marvel e DC abordarem sobre super-heróis, né? Sobre pessoas com poderes, família com superpoderes, de uma maneira diferente e interessante. E eu imaginei que o Legado ia seguir por algum caminho nesse estilo.
Sim, e é uma coisa muito interessante sobre como as histórias de super-heróis se tornaram esse gênero mesmo. A gente falava brincando, né? Entre aspas, o gênero de super-herói, mas meio que acabou se tornando, né? Um gênero, um nicho, digamos assim, né? Tanto em filmes quanto em séries. E é muito legal ver que cada vez mais quadrinhos que são menores, que são indies, estão tendo oportunidade de ser conhecidas por mais pessoas, porque o Legado de Júpiter, pra mim, era completamente desconhecido até o momento em que eu recebi a informação, né, de você que ia virar uma série. E eu acho que muita gente também não fazia a menor ideia, não conhecia, e foi conhecer agora, né? Como foi com Umbrella, como foi com Invencível, The Boys, enfim. Então isso é muito legal. Então criou-se muita expectativa em torno dessa série, né? E eu acho que essa proposta dessas gerações diferentes de heróis e como que eles vão lidar com essas diferenças é tudo muito interessante, né? É um potencial muito interessante. Então isso a série tem de muito positivo, né? Que ela é uma ideia interessante, uma ideia diferente, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente vai começar a falar dos pontos positivos, tá, gente? Pra gente poder separar. A gente tem muita coisa pra falar sobre essa série, então a gente separou alguns tópicos aqui pra gente não se perder. Então a gente tá começando a falar das coisas que são positivas. E uma outra coisa pra mim que é positiva é o elenco. Eu acho que tem um elenco bacana, algumas pessoas que são conhecidas, mas que eu não via há muito tempo, como por exemplo o Josh Duhamel, que é o tópico, né, que é o grande protagonista, assim, da série, que eu não tenho nada contra ele, mas eu também não tinha nenhuma impressão exatamente sobre ele, tipo, mas eu fiquei, nossa, caramba, que diferente, né? É um papel diferente pra ele. Eu achei muito curioso ele como protagonista nesse sentido mais sério, né? Porque eu sinto que o Josh Duhamel ou ele fez Transformers ou ele fez alguma comédia romântica, alguma coisa assim. E dentro de O Legado de Júpiter, ele tá fazendo um papel sério, né? O tempo todo. Não é um personagem que tem um alívio cômico, algum momento engraçadinho e tal. Não, ele é sério, dramático o tempo todo. Sério até demais, às vezes. Tanto que a gente não comentou, mas tem um outro ponto que eu acho que seria promissor se fosse bem utilizado, que depois a gente adentra mais a fundo, que é se passar em duas linhas temporais diferentes. A gente acompanha o passado dos personagens nessa jornada para se tornarem os heróis, ao mesmo tempo que a gente acompanha esse presente, né, que é com eles já super-heróis há várias décadas, e os filhos. E eu acho que é legal acompanhar tanto o Josh Duhamel, tanto no passado quanto no presente, mas principalmente o ator que mais me surpreendeu, que eu nunca vi nada dele, eu acho, que é o Ben Daniels, que faz o Brainwave. Eu fiquei, caramba, esse homem, senhor, que atuação incrível. Sim, eu conhecia ele de The Crown, ele é um dos personagens na versão adulta, e na hora que ele apareceu eu fiquei, gente, esse cara, de onde eu vi esse cara, de onde eu vi esse cara, eu tive que entrar no IMDb dele e olhar, porque eu tava encucada, eu falei, gente, o rosto dele não me é estranho, mas onde eu vi? Em The Crown ele tá loiro, então eu tive um pouco de dificuldade de reconhecer, mas com certeza o Ben Daniels, eu acho que foi a minha parte favorita da série. Ele é muito bom, o ator já é muito bom, desde que eu tinha visto ele em The Crown, eu já tinha falado, nossa, esse cara é da hora, mas aqui no Legado de Júpiter, ele se destaca bastante. Isso, enfim, acaba falando muito sobre o trabalho dos outros atores, né, que não tem nada muito forte, assim, mas ele tá muito legal. Eu gosto bastante dele nos flashbacks, especialmente, e na parte do presente eu acho que ele não se destaca tanto, sim, mas no flashback eu gostei muito. Ele traz uma carga dramática muito boa pro personagem dele e a relação dele com o irmão, né, que é interpretado pelo Josh Duhamel. Sim, e um outro ponto alto pra mim foi o Matt Lanter, que interpreta o George, também conhecido como Sky Fox. Ele também foi um outro ponto de luz, assim, pra mim na série. Eu achei o ator muito charmoso, muito carismático. Acho que o pouco de carisma que tem na série, de leveza, vem dele, né, de tudo que ele traz ali nos flashbacks. E eu achei muito engraçado que eu fui stalkear todo mundo no IMDb, né, pra ver onde as pessoas andaram. E, gente, esse ator, o Matt Lanter, ele fez o Edward Cullen numa paródia de Crepúsculo. Nossa. Aquele Os Vampiros que Se Mordam, que é de 2010. Eu fiquei muito chocada. Primeiro porque ele tá super bem, tipo, ele envelheceu, claro, mas ele tá bonitão. E segundo que, enfim, né, ele fez uma paródia de Crepúsculo. Eu achei isso muito bizarro. Mas ele tá ótimo na série, mas ele dubla também série de Star Wars e tal. Então, tipo, ele mudou bastante a carreira dele. Mas no geral, acho que ninguém tá terrível na série. Sim. Eu acho que todo mundo combina bastante. Gostei bastante do menininho, o Andrew Horton, que faz o filho, né, que faz o Brandon. Mas é aquela coisa, eu sinto que alguns dos atores têm potencial, mas eles não conseguem atingir esse potencial por outros fatores da série, né, em relação a roteiro, enfim, ao desenvolvimento do personagem em si. Mas acho que no geral todo mundo tá legal, assim, acho que foi um casting bacana.
acho que vem o principal ponto, né? Que entramos no que era potencial e em seguida vem aquela frase, desperdiçado, né? Porque assim, gente, eu sinto que o Legado de Júpiter é uma bagunça sem tamanho, sabe? Quando você vê que tem todos esses elementos que a gente comentou que são muito interessantes, só que quando você assiste a série como um todo, você vê que fica tudo desconjuntado, porque nada se encaixa muito bem e no final nada é muito desenvolvido. E eu acho que é justamente nesse momento que vem esse sentimento de potencial desperdiçado, porque a ideia é boa, o problema é como ela é executada ao longo dessa primeira temporada. Sim. Então, o primeiro ponto que a gente queria falar aqui é sobre a produção, né? Eu acho que a Netflix e os streamings, de uma forma geral, vem se tornando um negócio, assim, que não é mais TV. Porque antes tinha essa coisa, né? Ah, porque o cinema... As grandes produções estão no cinema. Exato. Tudo no cinema é lindo, é incrível. E tem as coisas na TV, né? Então, um filme pra TV é sempre visto com maus olhos. Série, né? Justamente, e não é nem tanto um preconceito, mas é uma questão de custo, né? As produções para televisão, elas costumam ser mais baratas, costumam ter menos grana, então automaticamente algumas coisas não são possíveis fazer na TV tão bem quanto seria feito no cinema. Só que os streamings vêm mudando bastante isso, principalmente a Netflix. A Netflix trouxe pra gente séries como Demolidor, Stranger Things, própria The Crown, são todas séries com produções muito bem feitas, com qualidade técnica muito grande, né? Isso só citando algumas, tá, gente? Tem 1 trilhão de série da Netflix. E pensando especificamente em produções de super-heróis, Umbrella Academy, que é uma produção da Netflix, também se destacou muito. Sim. Né? E isso levando em conta que, por exemplo, Umbrella Academy não é exatamente uma série super de super-heróis. Eles têm poderes, mas ainda assim você vê que todos os momentos que precisa de uma produção maior, você vê que houve um gasto de orçamento ali pra fazer uma sequência de ação, fazer um efeito especial, você vê que é bem feito, você vê que se destaca. Sim. Umbrella, dentro da primeira temporada, tem um episódio do número 5 dele passando por várias épocas, ele chegando no fim do mundo. Aquilo é uma produção muito boa. A gente pula pra Prime Video, o nível do The Boys também é surreal. E o The Boys tem superpoderes, tem heróis com poderes. Eles vão usar os poderes, você vê eles usando os poderes e você é convencido de que há poderes. Ou então a gente pula pro Disney Plus, mais recente agora em 2021. Talvez o WandaVision nem se enquadre tanto assim, porque ela tem uma proposta muito diferente, mas o Falcão e o Soldado Invernal, o primeiro episódio, aquele começo, é nível de cinema, gente. Então você vê que as produções estão realmente grandes nesse nível. E aí você pega o Legado de Júpiter, que tem essa proposta de ser uma série de super-heróis e não tem uma boa produção. E isso pra mim fica muito estranho. Sim, isso foi bastante frustrante pra mim, porque eu achei o trailer muito legal e muito bonito, mas é aquela coisa, né? Trailer é trailer. É aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo, né? Trailer é trailer. A série é a série. O trailer é uma coisa ali que tá editada, que a galera que vai montar o trailer escolhe especificamente quais cenas eles vão colocar. Então, eles escolheram as cenas que tinha mais ação, colocaram no trailer, cortaram de uma forma que os ângulos mais bonitos estão no trailer. E aí, quando você vai pra série, você fala, ué, mas então é isso. Então, o que tava no trailer é tudo que tem de legal na série. De resto, eu vou ter que ficar um puta tempo aqui sem nada. Porque assim, depois a gente vai entrar na questão de desenvolvimento, de personagens e tudo mais. Que isso a gente acha que não foi bem feito. Só que, se o desenvolvimento é uma merda, mas pelo menos a gente tá se entretendo, a gente tá tendo, né, uns herói piu-piu, um soco-soco bate-bate legal, a gente poderia até relevar. Só que não. Só que as cenas de ação que tem, elas são muito poucas, pra um grupo de heróis que tá tanto tempo trabalhando e é o job deles, eles andam pra lá e pra cá de uniforme, e enfim, muito pouco, e aí as poucas que tem, elas são ruins. Sim. Aí você fica tipo, ué, mas então o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O primeiro episódio, pra mim, abrindo meu coração aqui com vocês, pessoal, quando eu terminei de ver, eu quase desisti de ver a série, porque eu achei o primeiro episódio ruim, mas ruim de doer. Aí chegou no final. Eu não achei tão ruim assim o primeiro episódio, mas tudo bem. Eu achei muito ruim. Aí quando chegou no final do primeiro episódio, que até a sequência de luta, eu falei, beleza. Eu lembro disso daqui da HQ, vamos ver como vai rolar. E eu acho ruim. Tipo, é mal coreografada. Pra mim é muito mal coreografada essa sequência. E dá até um pouco de tristeza, porque no dia que a gente tá gravando esse episódio do podcast, saiu meio que um behind the scenes dessa cena em particular no YouTube da Netflix, né? Ah, não, porque foram 3 meses de preparação pra gente
fazer essa cena, rolou todo um planejamento, os atores super contentes de estarem ali e tal. Você vai ver essa sequência no episódio, é uma sequência ruim, é uma sequência mal montada, a coreografia é péssima, normalmente tudo se resume a câmera muito perto, chacoalhada, você vê personagem voando pra cá, pra lá. E uma coisa que me incomodou demais, que eu nunca tinha reparado nisso, Nath, eu não sei o que você acha, mas pra mim, super-herói voando virou algo tão banal que você nem, tipo, super-herói voando, beleza. Dentro do legado, toda vez que alguém levantava voo ou ia pousar, eu falava, caralho, esses cabos aí, mano. o cara duro, pra pousar ou pra sair voando. Eu ficava, velho, uma hora até eu pensei, dentro do primeiro episódio, principalmente, tem fanfilme que é muito melhor do que o legado faz em termos de ação e efeitos visuais. Não, eu concordo super, tipo, eu acho que, infelizmente, gente, isso é um ponto que a gente precisa falar aqui, porque é isso que a gente tá falando. As histórias de super-heróis, elas se tornaram muito comuns, tem pra todos os gostos, de todas as formas, em todas as plataformas, e estão chegando num nível muito alto. Então, automaticamente, a gente acaba percebendo quando uma produção chega com uma qualidade inferior. Isso acaba saltando os nossos olhos e atrapalha um pouco a experiência, que é isso que o Arthur falou. A gente já tá acostumado a ver um voo de uma forma suave, quando a gente vê um negócio meio esquisito, você já é tirado um pouco do filme. E, de novo, isso poderia ser relevado se a história da série segurasse, entendeu? Só que aí a gente não tem nem de um lado nem de outro. Então, tudo começa a aflorar. Tudo que é ruim, começa a ficar muito ruim, porque você não tem nenhuma coisa em troca. Sim. Né? Não é aquela coisa tipo, puxa, os personagens são uma merda, o desenvolvimento é uma bosta, mas eu me diverti. Não, eu não me diverti. E é super anticlimático o tempo todo. Toda vez que a gente pensa que vai rolar uma ação legal, não rola. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, eles cortam. Ou os personagens chegam no final de uma batalha que a gente nem viu. E aí você fica tipo, quê? Por que você não me mostrou o que tava acontecendo antes? Pra eu ter um contexto do que tá rolando agora? Não, eles simplesmente não mostram. Sim, e aí quando você pensa justamente que todo o setting da série é sobre super-heróis, e você nunca vê eles fazendo o job deles, que é muito importante pra narrativa mesmo, porque a narrativa de certa forma tá intrínseca ao fato deles serem heróis e como eles estão exercendo a profissão, isso perde muito o peso, porque é aquilo, beleza, você não quer mostrar ação, mas você entrega uma boa história. Você não tem uma boa história, então entrega uma boa ação. Ele não vai nem pra um lado nem pro outro. Eu acho que Umbrella é um exemplo muito legal de puxar, porque Umbrella pra mim não é uma série de ação, é uma série sobre essa família que tem superpoderes. É um drama familiar. Sim. E funciona muito bem narrativamente. Só que quando tem alguma sequência de ação, é bacana de assistir, porque você vê que tem uma certa inventividade, como cada um tá usando os poderes, como que aquela situação tá lidando. Só que o legado, você fica tipo, que nem uma barata tonta, você vai de um lado pro outro procurando alguma coisa e você não encontra nada. E um outro ponto que me incomodou muito, porque esse era, tipo, a série inteira, tá o tempo todo, em todos os episódios, em todas as cenas, é a porra do cabelo da maquiagem. Gente, sinto muito. E assim, a Netflix, ela já não tem um histórico muito bom de perucas, porque a peruca da Sabrina, nas temporadas depois que ela fica platinada, eu não gosto muito, eu acho ruinzinha. Mas enfim, a Sabrina, ela compensa de outras formas na série, entendeu? De novo, o Legado de Júpiter, eles não tem nada que você consiga falar, tipo, puxa, isso é legal. Acho que a única coisa que eu consigo falar que é legal é o figurino. Sim. Acho que os figurinos são bonitos, são bem feitos, é super parecido com os quadrinhos, inclusive, né? Então, isso é legal. Mas parece que eles gastaram absolutamente toda a grana que eles tinham nos uniformes. E aí, o dinheiro que sobrou pra maquiagem e pro cabelo foi, tipo, nada. Porque essa peruca desse utópico, mano. E a maquiagem de envelhecimento. É horroroso. No tópico e no Walter. Não dá, gente. Não colou pra mim. E pra mim fica gritante, sabe? E é muito esquisito que, tipo, sei lá, por exemplo, eles colocam a maquiagem pra envelhecer a cara. E aí a mão do homem tá lá, novíssima, entendeu? Ele passa creme só na mão, não passa creme na cara. Tipo, esse tipo de coisa me tira muito da série. Eu sei que é um detalhe, tão detalhe. Só que imagina, tava assistindo a série, 8 episódios, nada era divertido, chega uma hora que você começa a perceber que a mão dele tá mais jovem do que o rosto, entendeu? Porque tava chato. E aí eu fiquei muito decepcionada. É o oposto do irlandês, que a cara tá jovem e a mão tá velha. Exatamente. Não achei que deu certo. Isso me incomoda, o envelhecimento, pelo fato de que a série decide ter um gap gigantesco, né? Então ele começa lá em 1929, 1932, e a gente acompanha esse tempo junto com 2010, 2000 e pouco ali. Então você vê que é quase 100 anos. E o mais bizarro é que você não sente necessariamente na maquiagem e no envelhecimento dos personagens que eles envelheceram tanto assim. Fica até meio estranho nesse sentido, porque, por exemplo, a mulher que
eu total esqueci o nome agora, o envelhecimento dela é ficar com cabelo grisalho. É só isso. A Grace. Isso. A matriarca da família. Enquanto que o Walter é ficar careca e ganhar uma barbona. Tipo, o Walter pra mim é o que mais parece que envelheceu mesmo, que mais tá diferente. Porque os outros estão muito iguais. Tipo, é até um pouco incômodo nesse sentido pra mim. Sim, e uma coisa que eu fiquei reparando é que o cabelo do Tópico não é tão longo assim no quadrinho, não é? Ele é compridinho, mas não é compridão desse jeito. Ah, ele é mais ou menos assim, sim. Tem umas cenas que ele tem o cabelo preso e tal, é um pouco comprido, sim. Só que, por exemplo, o primeiro episódio, ele abre com o Tópico com os filhos, tipo o quê? Uns 10 anos antes. Em 10 anos ele envelheceu mais do que da década de 30 pro começo da série. Isso foi a primeira coisa. Eu assisti, sei lá, 5 minutos da série, eu fui mandar uma mensagem pro Arthur. Eu falei, em algum momento eles vão explicar esse gap da idade? Ele falou, não. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, tipo, é muito esquisito. Mas uma coisa que me incomoda é que, assim, como eu falei, o uniforme de todo mundo é super parecido com os quadrinhos, né? Então dá pra perceber que eles querem muito, né, esse visual igual aos quadrinhos, tanto que a Netflix postou, né, comparação de todos os personagens e tal, bacana. Só que, assim, uma coisa que eu fico pensando é funcionalidade, entendeu? Porque no quadrinho tudo é legal, tudo funciona, só que quando você passa isso pro live action, não necessariamente. E quando a gente para pra pensar que o Tópico tá lutando com bandidos e que o cabelo dele tá caindo na cara, é a mesma coisa a Grace também com o cabelo. Tipo, gente, prendam esses cabelos. Não quer dar um corte curtinho pra ele, porque, enfim, quer ser igual aos quadrinhos? Prende o cabelo. Sim. Prende o cabelo na hora da batalha. Eu não gosto. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. E eu acho que ia ficar super bonito se o Josh Duhamel estivesse com o cabelo todo branco, só que com um corte diferente, né? Não precisa ser essa coisa lambida, que inclusive ficava cada vez mais aparente o quão tenebrosa era a peruca. Sim. Por causa desse cabelo longo na cara. Então, umas escolhas que eu fico, gente, por que vocês não adaptaram? Por que vocês não mudaram? Como que todo mundo olhou e falou, nossa, isso tá bom, hein? Isso é muito louco, gente. E vindo do mesmo lugar. É isso que eu até comentei com a Alice um dia, a gente tava conversando. Eu falei, gente, eu sei que as produções da Netflix não é tudo feito no mesmo lugar pelas mesmas pessoas, né? A Netflix trabalha com várias produções, equipes diferentes e tal. Mas não tem um crivo da Netflix, porque foi uma coisa até que a gente comentou em algum boletim do hype sobre a Apple TV Plus, que tudo da Apple, tudo tem um nível de qualidade técnica que você vê, tipo, isso é da Apple. A Apple fez isso. Porque tem essa cara, né? E as coisas do Prime Video também eu sinto que tá criando essa identidade técnica, de qualidade e tal. E a Netflix parece que é um dia sim, outro não. Umas coisas assim super discrepantes. E você fica tipo, sério que a Netflix entregou um bagulho desse? É bizarro. O Wendel falou aqui no chat, faltou chamar a maquiadora de This Is Us. This Is Us é uma série que tem uma excelente maquiagem, eu sinto. Realmente. E também é o quanto é você impor limites ali, né? Do que você consegue fazer. Enfim, eu sinto que podia ter sido diferente e às vezes nem ter tanta maquiagem assim, sabe? Às vezes não envelhecer tanto assim. Tipo, cara, eles são super seres. Aceita. Entendeu? Pra não fazer um bagulho cagado. Eu concordo. Eu acho que o que falta ao legado de Júpiter é saber as batalhas que ele quer enfrentar. Sim. E eu sinto que o legado, esse primeiro volume, como ele tá sendo chamado, ele decide pegar todas as batalhas ao mesmo tempo, e aí no final, na hora dele tentar equilibrar tudo, todas caem no chão. Alguma por algum motivo diferente, porque ele não consegue manejar tudo ao mesmo tempo. Com certeza. Vamos então pro próximo tópico, que é o desenvolvimento da história, né? Que eu acho que foi a pior parte pra mim da série, porque se isso tivesse resolvido, todas as outras coisas que a gente tá falando aqui seriam irrelevantes. E foi uma coisa que eu até tinha comentado com o Arthur enquanto eu tava vendo. A parte que eu mais estava interessada era a relação entre os pais, né? O Tópico e a Grace, né? O Sheldon e a Grace, e os filhos, o Brandon e a Chloe. Era isso que eu tava, assim, engajada e que eu queria mais ver. E eles deixaram super a peteca cair, né? A gente não tem muito desenvolvimento nisso. Aí a gente tem a outra história lá no flashback, que é o Sheldon com o Walter, né? Os irmãos. E eu sinto que isso também não vai pra lugar nenhum. Então, tinha um grande potencial aí desse lance de drama familiar, principalmente do que a gente já passou com Umbrella e até agora com o próprio Invencível. E aí as coisas só ficam, tipo, andando em círculos. Sim, a série, ela não
tem um fio narrativo, eu sinto bem estabelecido, no sentido de que, qual é o nosso foco narrativo? É a história da família, então a gente tem que desenvolver esses membros dessa família e as relações entre eles. Tipo, qual que é o lance do pai com o filho, do pai com a filha, do pai com a esposa, da mãe com a filha, da mãe com o filho? Deixar isso bem estabelecido logo de cara, tipo, ó, ele é conflituoso nesse sentido? Beleza, o que a gente vai levar daqui pra frente desse conflito? Vai ser o pai sempre pressionando o filho a ser um bom super-herói, a seguir o código, ser esse super-herói apto de um dia assumir o manto do Utópico, que é o maior herói de todos os tempos? Beleza, vamos desenvolver isso até o final. A Chloe, que a filha não quer seguir nada disso, vamos acompanhar ela não seguindo nada disso. E a mãe tentando se conectar com ela, ou o pai, ou alguma coisa nesse sentido. E a própria relação dos filhos, tipo, putz, eu não consigo porque é muita pressão, e não sei o que. E tem esses elementos, isso que eu acho que é o mais frustrante. Tem isso na série, só que é uma pincelada minúscula e principalmente uma coisa que me incomodou demais, a série esquece seus personagens. Sim. Tipo, ela vai colocar esse conflito do pai com a filha, isso vai ficar colocado, sei lá, no segundo episódio numa cena e nunca mais volta. Vai ter a relação do Sheldon com o Brandon, isso vai ficar no primeiro episódio que vai falar uma coisa e nunca mais a gente vai ver exatamente desenvolvendo os dois partindo junto pra ação, o pai tentando ensinar o filho a fazer alguma coisa diferente do que o filho faria. Não tem nada disso. E aí você fica com, pelo menos eu fiquei com uma gastura, sabe? Eu fiquei com um incômodo de, gente, vamos lá, tipo, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Não é difícil contar uma história desse tipo, porque se você for pensar, ela não seria muito diferente, ela seria até um pouco clichê, mas eu acho que teria pra onde ir, só que ela não vai. Sim, pelo menos a história ia andar pra algum lugar, né? Acho Sim. que clichê não tem problema. Clichê é clichê por um motivo. Se, né, tivesse um propósito. Eu acho que o problema é que tudo perde propósito. Tipo, o fato da Chloe ser toda rebelde e tal, isso vai perdendo propósito ao longo da série. Gente, o Brandon, esquecidíssimo no churrasco. O menino faz um negócio lá no começo, e aí depois parece que ele fica a temporada inteira sem fazer porra nenhuma. Sim. E eu tipo, gente, usa o menino, pega o menino, vai conversar com o menino, faz alguma coisa com o menino, e não faz nada com o menino. Ele vai voltar lá no último episódio. Ah, gente. E ainda assim, de novo, ele volta pra fazer nada, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Os personagens, eles não têm um arco narrativo, não tem uma jornada do herói pra ninguém dentro dessa série, tipo, pensando no clássico arco da jornada do herói, dele sair de um lugar e parar em outro, ou chegar na mesma situação. Não tem nada disso. E é o que eu falei, você vai ficando, gente, a história não tá andando, a história não tá andando, a história não tá andando. E a história não anda. Levando em conta que são 8 episódios que a gente acompanha uma história no passado, uma história no presente, e uma coisa que o Mark Millar falou em entrevista é que eles queriam, ia ser uma mistura de várias coisas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era O Poderoso Chefão Parte 2, que é um filme que eu gosto muito. Inclusive, eu gosto mais do segundo do que do primeiro, porque a gente acompanha duas linhas narrativas, um ano passado, um ano presente, que a gente acompanha o Michael Corleone, acompanha o Vito, e é justamente essa relação familiar se desenvolvendo diante da tela, e como que um tempo dialoga com o outro, tipo, olha como o Michael fez, olha como o Vito fez, será que o Michael faria igual? Nossa, mas e aí? Criar esse paralelo constante, e o Legado não cria nenhum desses paralelos, ele não cria um paralelo familiar, ele não cria um paralelo de, olha o que aconteceu no passado, olha como a gente continua fazendo isso no presente, mesmo não dando certo. Não tem nada, Nathalie, não tem nada. Sim, que é um recurso que várias obras fazem, porque é o que faz sentido. Não tem por que você usar flashback se ele não está agregando em nada, se não tá encaixando com a trama. Que aí eu já puxo uma outra questão que me incomodou muito, que é essas porra desses flashbacks que não servem pra nada, gente. Tipo, eu sinto que era pra, vamos mostrar a origem dos poderes dele, vamos mostrar a relação do Sheldon com o Walter, né? A relação dos irmãos ali e tal, vamos conhecer o George. Assim, eu acho que a única coisa que serve os flashbacks é conhecer o George, assim, de verdade mesmo, é conhecer ele. Só que ainda assim, o problema é, os flashbacks duram a temporada inteira. E tem várias coisas que poderiam ser cortadas. Porque assim, da mesma forma que tem personagem que não aparece por vários episódios, eu acho que poderia ter episódio que não tinha flashback. E abrir espaço pro desenvolvimento ali no presente. Disso que a gente tá falando, da relação familiar ali entre todo mundo. Porque tem vários momentos ali da jornada do Sheldon e das visões dele que é andando em círculo. Tipo, eu já entendi que ele tá falando com o pai dele e que ninguém mais tá vendo isso. Vamos para
para frente. Mas não, tem várias sequências de cenas dele lá perturbado, tipo, mano, não precisa. Sabe o que me veio agora na cabeça? A minha parte favorita da série no passado, mas foi uma coisa que você falou, isso podia ser condensado num episódio. Eu acho que poderia ser o episódio introdutório. Sim. Tipo, o piloto, só vai começar a ver, se passa todo no passado, acompanhando de uma vez só a jornada do Sheldon até o ponto que eles ganham os poderes. E aí dali pra frente, a gente fica no presente. Eu acho que isso seria um risco muito grande, porque eu acho que tem essa necessidade de você chamar a atenção, capturar a atenção das pessoas no primeiro episódio. E como a série abre com aquela... Tem o Sheldon conversando com eles novinhos, e aí tem o Brandon num assalto, né? Eu acho que tem muito essa coisa de vamos mostrar uma ação aqui no começo, para as pessoas verem, tipo, é uma série de ação, é uma série de heróis, eu vou ficar aqui. Mas eu acho que poderia super ser o segundo episódio. O segundo episódio poderia ser o do flashback, e aí depois segue em frente. Porque, tipo, de tudo que acontece, assim, se a gente for, né, dar aquela filtrada do que realmente serve pra alguma coisa, não precisava de toda essa jornada, principalmente pelo fato que mais me incomoda, que é quando chega no final, a gente não vê. Eles passam por toda aquela jornada, tem uma puta cena bonita, que eu acho que é a minha cena favorita da série inteira, quando eles abrem, né, que eles se unem lá e fica tudo coloridinho, aí eles abrem o treco lá, que eu não entendi, gente, essa série é horrível, eu não entendi o que era aquilo, eles não explicaram o que era aquilo, aí beleza, tal, eu falei, ok, vamos lá, eu quero ver eles se transformando, quero ver os uniformes, quero ver eles fazendo alguma coisa, e a série não mostra, eles me dão uma porcaria de uma silhueta no céu. Mano, é uma falta de respeito. A gente espera 7 episódios pra isso? Não. É 101 de super-herói. Você tem que mostrar a transformação. Claro! Você tem que mostrar usando o uniforme pela primeira vez pra ter aquele shot, aquele plano. O primeiro voo, qualquer coisa, gente. Você fica, gente, vamos, caramba! Os heróis vindo aí! Aí não tem. Tipo, eu entendi que eles queriam fazer algo bonito, mas no bonito deles, eles nos perdem. Tipo, eles trazem mais frustração. Não, ficou bonito, mas eu acho que tá bom, eles não querem mostrar o voo, eles não têm grana pra isso, mas, gente, uma silhueta, eu não pude nem ver a cara deles. Eu achei muito... fiquei muito brava. É o que a Bia tá falando aqui no chat. Vem aí, não veio. Essa série é um grandíssimo vem aí que não vem nunca. Nunca. Você fica esperando essas porra desses flashbacks servir pra alguma coisa, você vê o rolê, não vem aí. Você fica esperando uma grande luta no final, não vem aí. Você fica esperando que o Sheldon vai se acertar com alguém, que ele vai ter alguma conversa, não vem aí. Nada vem aí. Nada. Tipo, é muito zoado por... Ai, gente, porque é aquilo. Se você não mostra, beleza, mas... Tem que compensar de alguma forma, né? Tem que compensar de alguma forma. Essa que é a questão. Eles botam a mãozinha lá, acende a luz, meu Deus, os poderes vindo, como é que será que vai surgir esses uniformes e tal? Aí cortam com eles com um uniforme. Aí eu penso, sei lá, no episódio em que a Grace tira o uniforme pra tomar banho. Tipo, os uniformes apareceram pra eles, aí todo mundo olhou pro outro assim, eu vou ali botar num canto, eu vou botar no outro canto. Não, gente, você tem que mostrar, tipo... O uniforme se lava sozinho? Como que isso funciona? E de onde vem os poderes, gente? Eu não entendi de onde vem os poderes, Arthur. Eu não entendi. Na HQ é muito bizarro porque toda essa parte que tá acompanhando no passado, que eles botam muita coisa, se resume a 3 páginas. E aí quando a gente descobre de onde veio os poderes, é uma cena que eles passam por um portal, eles vão parar num deserto, parece que é em outro planeta, dá a entender isso, e tem aliens. E os aliens entregam pra eles os poderes, entregam os uniformes. E é por isso que eles não envelhecem, é por isso que eles têm os poderes e tal. Você aceita, aliens, aceita a explicação. Se tivesse pelo menos isso dentro da série, tipo... na série não tem nada. Não tem nada, botou a mão ali, vamos deixar nossas diferenças de lado. Bota a mão e é isso. Que é outra coisa horrorosa, mas tudo bem. E é isso. Muito frustrante, muito frustrante. Muito frustrante. Muito frustrante. Frustrante é a palavra, de verdade, assim. Porque era uma expectativa que a gente criou em relação ao potencial que a série tinha. Eu não esperava que fosse nada inovador, não, gente. Não precisava ser nada inovador. Mas me entregasse alguma coisa, qualquer coisa. Eles não entregam nada. E talvez um dos elementos que mais me incomodou dentro dessa série foi o tal do código. Porque o código, pra cima e pra baixo, porque o tópico tem o código, porque o código do tópico, o código. O que é o código? O código existe a união, os heróis da União têm que seguir o código do utópico. Qual é o código? A gente não pode matar, a gente não pode interferir, tipo, no sentido de política, essas coisas. A gente tem que inspirar o melhor das pessoas. Então a gente apenas captura os bandidos e é isso. A gente segue a vida fazendo o nosso job, nosso trabalho quanto super-heróis. Beleza. E aí fica só isso.
a série toda, o tempo todo, com um tópico que tem a galera mais velha, né, que tá seguindo o tópico desde sempre, e tem a geração nova, que não necessariamente acredita no código, que acha que tem que tratar de uma forma diferente, como combate os supervilões, porque os supervilões mudaram o jogo, os supervilões estão agredindo pra matar os heróis e tal. Isso é um estabelecimento de situação muito legal, porque eu sinto que nessa última década, talvez nos últimos 5 anos, os super-heróis têm mudado muito dentro da cultura pop. A gente vê super-herói mega violento, a gente vê super-herói matando, e eu acho que trazer essa discussão ia ser muito interessante, só que a série não traz discussão nenhuma. Se houvesse uma discussão, né? Exatamente. A discussão da série se resume a o tópico o tempo todo ficar se martirizando por causa do código, porque as pessoas têm que seguir o código, e ele nunca vai além disso, e por uma única cena, depois que ocorre lá no primeiro episódio que matam o vilão, aí ele vai os 3 fazer um pronunciamento diante da imprensa das pessoas, que as pessoas falam, tem que matar mesmo, é isso aí, 78% da população acha que tem que matar, tá com Brandon mesmo, e fica nisso. A gente não vê consequências desse ato, no sentido de, vamos ver outras batalhas em que os heróis mais novos estão indagando isso, vamos ver o Utópico conversando com o filho mais a fundo sobre essa situação, trazer realmente outros pontos de vista em relação ao tal código, porque ficar só um personagem, a série toda, falando sobre o código, não é desenvolver a parada. É você parecer que ela tem alguma profundidade, quando na real ela é extremamente rasa. E chega uma hora que, assim, o fato dos heróis mais jovens estarem se questionando em relação ao código, você entende porque você que tá assistindo não entende essa porra desse código. E por que ele é tão importante? Porque somos seres humanos, precisamos respeitar a vida. Ok, gente, isso é senso comum da vida. Agora, por que esse homem fica falando disso o tempo todo, entendeu? E tá claro que as pessoas vão se indagar, porque não tem desenvolvimento, então a gente não consegue ficar nem de um lado nem de outro, porque você fica tipo, mano, de onde veio isso? Aí você pensa, não, eles estão mostrando flashback, porque a gente vai entender de onde veio o código. Não, eles não mostram de onde veio o código. Basicamente, é vozes da cabeça do Utópico. Sim. Ele inventou isso, ele decidiu que vai ser assim, e aí tem que seguir assim. E tipo, por um lado, eu concordo com ele, eu acho que eles estão certos. Só que o problema é que a coisa fica tão vazia, de tanto ele falar, que aí você pensa, gente, mas a galera tá morrendo, eles não podem se defender? Não tem, o conflito não existe ali. Você começa a se indagar, porque simplesmente a série começa a não fazer muito sentido, sabe? Eu fiquei com essa sensação, pelo menos. Porque essa coisa de estabelecer o universo não fica claro, eles nunca mostram o antes, tipo, eles poderiam ter gastado 2 episódios que fosse pra explicar, olha, é assim que funciona esse universo. A União é super admirada, eles agem assim, assim, assado. Os vilões agem assim, assim, assado. Aí tem um ponto de virada. Olha, os vilões não agem mais assim, assim, assado. Eles mudaram. Beleza. Pra você entender, porque a gente nunca vê como que era. Sim. Só que eles começam a falar, nossa, porque agora tá tudo diferente. Mas diferente do que? Eu não vi nada. Sim. Me explica. Que ódio. A série não se preocupa em fazer nada disso. Que era o básico, né? Você quer contar a história no passado? Conta como era no tempo de ouro dos heróis da União. Como que eram os vilões dessa época. Pra quando a gente ir pro tempo presente, a gente entender a reclamação das pessoas quando tiver uma sequência de ação, que a gente vê um vilão extremamente violento matando heróis. E aí cria esse conflito de os heróis novos estão bravos dentro da União porque o Utópico rege todo mundo com mãos de ferro e não quer que ninguém se defenda. Ele acha que eles têm que ir até certo ponto e ali é o limite, porque senão o código vai vir aí e vai detonar todo mundo. E criar esse conflito dentro da União de os heróis novos não estão vendo o Utópico com bons olhos, a imprensa não tá vendo o Utópico com bons olhos, a população também não tá vendo ele com bons olhos, que você cria um conflito interessante de acompanhar de um sujeito que ele é muito centrado num único ponto de vista, ele é carregado por esse preceito moral, né, inabalável, que vai chegar num ponto de ruptura de algum sentido, seja dele mesmo, seja dos outros em relação a ele, porque tem até uma coisa que eu gosto dos quadrinhos, que é mais resumido nesse sentido, que o irmão do Sheldon, né, ele quer ter mais agência política, e o Sheldon não quer deixar. E você vê que chega num ponto que ocorre um ruído entre os dois, porque você vê que o Walter, ele vai se reunir com políticos da Casa Branca pelas costas do Sheldon. E o Sheldon fica muito puto com isso. Então, olha, tem um ruído aqui, tem um conflito, isso vai ser levado pra frente. Dentro da série, não tem nada disso, gente. A União, pra mim, sem sacanagem, se resume aos 3 e alguns
alguns gato pingado mais jovem, porque não parece que existem heróis nesse mundo também. Então fica muito pobre. E o que mais me incomoda é que eu sinto que a gente também não entende de onde o tópico tá vindo. Por que ele é tão agarrado ao código? Eu não acho que a série desenvolve isso também. Então, gente, o personagem começa a ficar num nível insuportável. Insuportável. Porque ele é chato desde lá atrás. Ele é chato desde os flashbacks. Aí ele continua chato. 100 anos de chatice esse homem. Olha, sinceramente, não tem como. E não explicam. Não faz a gente nem tentar entender o cara. Tipo, puto, o cara é um porre. Mas, pô, eu entendo de onde ele tá vindo, né? Porque aconteceu XYZ com ele. E aí ele acha que o código tá. Não. E quando a gente vê no flashback, né? Depois que eles conseguem os poderes, que eles estão lá criando a mesinha lá deles e tal. Aí ele já tá lá, não, porque o código. Mas meu filho, tipo, entende? Sim. De onde veio? Não veio do cu dele. Ai, desculpa. Deus que me perdoe. Vocês que estão ouvindo me perdoe, mas tirou do cu o código e tem que enfiar a goela abaixo de todo mundo? Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Aproveitando coisas tiradas do cu pra não perder o ritmo, o plot twist final também é tirado do cu, gente. Desculpa o palavreado, mas eu acho que foi o momento da série que eu aplaudi de pé, de tamanha cara de pau, porque cria todo o mistério. Esse vilão aqui é um clone, é uma cópia de um outro vilão que tá preso. Então, peraí, o que tá acontecendo? E é um detalhe que eles esquecem ao longo de toda a série, assim como várias outras coisas. Crê em Deus Padre, a temporada inteira pra abrir o cara lá, pra entrar na mente dele. Gente, vocês são super seres, entendeu? Como que vocês levaram 8 episódios, deve ter ficado 2 semanas lá o corpo do cara panguando no necrotério da União para ter a ideia de, tem que chamar lá a menina. Não. Muito ruim. E aí entram dentro do cérebro do cara, rola uma sequência de ação, o Brainwave tá lá dentro, será que ele vai conseguir sair? Ruim também a cena de ação. Aí entra a Grace pra tentar salvar ele, aí tá o Sky Fox lá, meu Deus, era o vilão por trás disso o tempo todo! E isso era algo que já era, tipo, tava na cara, eles já né? falaram a temporada inteira que era a porra do Sky Fox. E fica a temporada toda só citando o nome do Sky Fox, aí meio que resolve essa situação, aí no final vem a revelação por trás da revelação, que na verdade era o Walter, o Brainwave, que tinha arquitetado tudo. Aí você fica, quando que isso sequer foi cogitado? E eu, Kiko, entendeu? É um grande tipo, tá, e aí, gente? Ninguém se importa. Acho que é isso que é o pior. Não só a revelação é tirada do cu, como ninguém se importa, eu sinto. Tipo, não é uma coisa, eita, Sim. Nossa, tiraram do nada isso, mas caramba, você já tá, você já não se importa. Sim. Entendeu? Só quer que acabe. Então, tipo, foda-se. Eu acho que seria uma revelação muito foda se fosse construído o âmago familiar dessa família. Essa relação dos dois irmãos. Tipo, você vê no presente o Brainwave apoiando o tópico. Não, vamos lá, a gente vai conseguir fazer acontecer. O código ainda hoje em dia vai funcionar, tal. Pra chegar no final e você, peraí, por que ele tá fazendo isso? Por que ele arquitetou tudo isso? Chega no final você fica, mano, peraí, velho. Porque eu acho que o problema dessa revelação pra mim é que eu sabia que ela existia nos quadrinhos, mas é dado num contexto todo diferente. Eu acho que é bem desenvolvido, mesmo que o quadrinho seja muito rápido no que ele quer contar, é que a série parece que tá me chamando de trouxa. Tipo, trouxa, a revelação aqui. Sim. Fique surpreso com essa revelação que a gente não desenvolveu. Nossa, eu estou surpreso por isso, mas claro, como que você vai tentar adivinhar que alguma coisa ia acontecer se isso não tem desenvolvimento? É óbvio que você vai ficar sem saber. É óbvio que vai ser uma surpresa. Mas não é, assim, não é legal. Eu acho que revelações não são legais porque você não tá esperando, são porque você tá desconfiado de alguma coisa. Sim. Mas você não sabe o que, e você vai encaixando as peças com a narrativa. Mas não tem peças pra encaixar. Sim. Tipo, o máximo que dava para imaginar era que não era o Sky Fox que tava por trás de tudo, porque eles estavam com tanta certeza que era o Sky Fox, só que ao mesmo tempo, se eles tinham tanta certeza que era o Sky Fox, por que eles fizeram todo esse rolê pra entrar no cérebro lá do moço que tava morto, pra encontrar quem? O Sky Fox. Dentro do... Sabe? Tipo, sabe? Não faz sentido. Não. Simplesmente não faz sentido. Eles poderiam ter feito qualquer outra coisa e eles resolveram fazer isso. Segurar um mistério durante a temporada inteira que não serviu pra nada, não desenvolveu ninguém, não desenvolveu o Brandon, que eu acho que era a
parte mais importante, né? Tipo, puxa, ele matou uma pessoa, o personagem fica largado, assim como o bicho lá que tá morto. E aí, ainda por cima, quando chega a grande revelação do Sky Fox, que a gente fica esperando a temporada inteira pra esse homem aparecer de super vilão, é uma cena merda. Sim. Triste. E pra fechar aqui a nossa discussão sobre o legado de Júpiter, a Duni perguntou o seguinte: vocês acham que os problemas de O Legado seja já um reflexo que esse tema de heróis sérios está se tornando saturado? Eu acho que não. Acho que a série é ruim mesmo. Eu acho que não também. Acho que a série não soube desenvolver. Sim, até porque eu até me senti culpada depois que eu assisti O Legado de Júpiter, que eu falei, nossa, eu acho que eu falei muito mal de Invencível no podcast. Depois eu fui ouvir e não. Eu acho que eu elogiei a série o suficiente e critiquei a série também, porque a série não é perfeita. Mas, puxa vida, Invencível dá um pau no Legado de Júpiter, porque a série dá alguma coisa pra gente. Sim. E eu acho que o defeito do Legado não é, porque eu já vi isso. Em alguns momentos, sim, eu ficava tipo, eu acho que eu já vi isso. Mas 90% da série é um grande, eu não estou vendo nada. Esse que é o problema. Sim. Você não tem nada. Não tem nem com o que comparar, porque a série não vai pra lugar nenhum. A série não atinge nenhum patamar pra você justamente falar, legal, mas isso aqui é muito parecido com X obra. Não chega lá. A gente poderia comparar com The Boys, mas é incomparável. Uhum. Porque eles não desenvolvem a trama política que daria pra ter. A gente poderia comparar com Umbrella ou com Invencível. Não tem como comparar. Não tem desenvolvimento do drama entre a família. É incomparável. Não tem como nem colocar um do lado do outro. Então não. Então não é um problema da saturação nem nada. Até porque continuam saindo obras aí que se mostram relevantes. O Legado é só um grande nada. Isso, pessoas, esse foi o nosso episódio sobre o volume 1 de O Legado de Júpiter, colocando pra fora toda essa angústia. Ai, que ódio. Esse ódio que ficou dentro da gente durante essa semana que a gente assistiu, né, até agora. E tristeza. Deixa eu só concluir uma coisa aqui rapidinho, gente. A gente tá bravo aqui, a gente tá exaltado, mas no final das contas o sentimento é de tristeza. Porque acima de tudo, a gente é fã, a gente ama cultura pop e a gente ama história de heróis. O Arthur tinha lido o quadrinho, ele tava super empolgado. Eu fiquei empolgada pela empolgação dele e por ter mais uma série de heróis. Então, no final das contas, é triste. É triste. Eu fiquei triste quando eu terminei, que eu falei, caramba, eu coloquei tanta expectativa nisso e não veio aí. Então, por favor, relevem os xingamentos, etc. É porque a gente gosta muito e a gente queria muito que a série fosse boa. É por isso que a gente fica tão bravo. E, assim, parece que a série já gravou, né, uma segunda temporada, um segundo volume. Isso me preocupa, porque se já tá gravado, já era. Se o primeiro tava ruim, eu acho que o segundo vai continuar ruim. Mas se eventualmente, com a glória do Senhor, eles não gravaram ainda, que eles, por favor, mexam em alguma coisa pra tentar dar uma salvada no futuro. Tomara. Enquanto isso, segue a gente lá, @tênisverdecast, @natfanatic, @senhor_art no Instagram, no Twitter. Marca a gente se você estiver escutando o episódio. Ficaremos muito felizes. Convidamos vocês a virem para twitch.tv/tênisverde participar das gravações ao vivo, toda segunda às 8 da noite e toda sexta às 8 da noite também, gravamos o Boletim do Hype. Se você tem uma conta na Amazon, você pode dar um sub gratuitamente na Twitch. Cogita dar pra gente que isso ajuda demais continuarmos o trabalho aqui no Tênis Verde. E é isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Até o próximo episódio, talvez mais feliz e com palavras mais positivas para falar sobre, enfim, o que a gente tiver que falar. Tchau, gente. Tchau. Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.